O extra da novela capítulo 195. Hierarquia. 3. Administradores de andar eram existências invocadas usando o imenso poder mágico condensado na torre. Alguns, como Medea, Eren e Imdal, foram heróis míticos, e outros, como Luke e Simade, foram minhas criações originais. Herói mítico ou não, eles estavam longe de ser perfeitos. Eles tinham suas próprias obsessões e desejos, pois possuíam uma autoconsciência muito maior do que qualquer humano. Esta também foi precisamente a razão pela qual eles ajudaram ou impediram os jogadores de escalar a torre. De qualquer forma, o TP também era um ativo importante para os administradores. Levantar. Medea jogou mais 5.000 TP na mesa. Ligar. Eu coloquei 5.000 TP também. Medea descansou o queixo na mão, mantendo uma cara de pôquer. Eu estava jogando poker sem nenhuma regra complicada como a regra Igloo. Era apenas o tradicional Techazorden onde o jogador com mais sorte e coragem ganhava. Surpreendentemente, estávamos empatados no início. Não consegui nada melhor do que 2 pares e muitas vezes era o que tinha uma mão pior. Entrei um pouco em pânico pensando que os administradores estavam tramando contra mim juntos. Mas as economias de escala e a lei dos grandes números finalmente desempenharam seu papel. Com o tempo, à medida que o número de rodadas aumentava, ganhei vantagem. E este foi o resultado. Meus oponentes eram Simade, o administrador do 7º andar, Cadmus, o administrador do 5º andar, e Medea, o administrador do 3º andar. Metade do dinheiro que eles tinham sobre a mesa estava agora em minha posse, e os 2 últimos de pé eram Medea e eu. Quanto você ganhou de mim? Medea perguntou casualmente. Depois de 2 horas de jogo, ganhei uma boa quantia de TP dela, totalizando pelo menos 100.000. Essa foi a razão pela qual Medea abandonou suas formalidades e começou a se dirigir a mim mais casualmente. Ah, eu não sei. Talvez 130.000, 140.000. Medea silenciosamente mordeu o lábio. Então ela jogou uma nota de ouro no valor de 10.000 TP na mesa. Você vai continuar? Sorri para Medea. Sim, claro. Eu não tinha ideia de que tipo de cartas Medea tinha. Na verdade, eu nem sabia a quantia certa para apostar e geralmente não fazia ideia de como o poker funcionava. Ainda assim, a única maneira que eu poderia perder neste momento era se ela trapaceasse por meio de falsificação de cartão. No entanto, as cartas que estávamos usando foram feitas com grande magia. Mesmo eu não conseguia ver através deles com meu dom. Medea não poderia forjar cartas como essas. Bem, talvez ela pudesse, mas o poder mágico necessário para fazer algo desse nível certamente seria perceptível. Sério? Você deve ter uma boa mão. Eu apresento um 0000 TP em silêncio. Atualmente, o dinheiro na mesa era um 48000 TP. A aposta era grande o suficiente para que nem mesmo Medea pudesse olhar casualmente sobre ela. No entanto, ela adicionou outros 30000 TP em cima disso. Você está ligando? Eu finalmente comecei a ficar ansioso. Ou não. Não havia realmente nenhuma razão. Fingi pensar muito, arranhando o tampo da mesa com as unhas para fingir nervosismo. Então, com um suspiro, tirei todos os TPs que tinha em meu inventário. Eu só tenho 23000 TP restantes. Tirei o manto que Medea estava de olho há um tempo. Isso vai funcionar? Um pequeno sorriso se espalhou pelo rosto de Medea, mas ela o escondeu rapidamente e depois assentiu hesitante. Sim, claro. Tudo bem. Agora era hora de revelar nossas mãos. Embora estivesse um pouco nervoso, estava confiante de que não perderia. O melhor que Medea poderia ter provavelmente era uma quadra. Por favor, vá primeiro. PF. Claro. Medea abriu a mão com um sorriso. 4 ases, como esperado. Era uma quadra composta de ases. Eu deliberadamente coloquei uma expressão chocada. Eu arregalei meus olhos e estremeci com meu olhar fixo em suas cartas. Na verdade não era atuação, mas um fenômeno fisiológico natural. Pensar que todo esse TP pertence a mim agora. Bem, então, eu vou levá-los agora. Os lábios de Medea se curvaram em um sorriso. Ela colocou os 2 braços sobre a mesa e os envolveu ao redor do 2000000 TP. Ela começou a juntar o dinheiro e o manto, quando espremer. Eu agarrei. O que? Você é louco. Ah, uma chatice. Falei com a voz trêmula para Medea carrancuda. Ah, eu ganhei. Eu mostrei minha mão.
O corpo de Medea enrijeceu instantaneamente. Seus olhos, que estavam brilhando como diamantes apenas um momento atrás, agora foram roubados de sua vitalidade. Cada gesto de sua mão e seu corpo costumava ser tão elegante, mas agora ela não era nada além de uma estátua congelada. Oh! Um fluxo direto. Uau! Isso é, o Alcimade, que estava assistindo do lado de fora, expressou espanto. Joguei poker durante 100 anos e vi esta mão apenas 1001 vezes. Ah, parabéns. Eu sinto muito. Empurrei os braços de Medea para fora da mesa. Ela se moveu sem resistência e encostou as costas na cadeira. Seu rosto parecia como se sua alma tivesse escapado de seu corpo. Mas ela só tinha a si mesma para culpar. Não havia espaço para manipulação ou fraude neste jogo. Medea provavelmente sabia melhor do que ninguém que a magia ou um truque nunca poderia enganá-los. O jogo foi jogado de forma justa e justa, com apenas sorte e habilidade como ativos. Medea teve sorte. Só que eu era o imperador da sorte quando se tratava de jogos de azar. Bom jogo. Coloquei os 200.000 TP no meu inventário. Medea observou vagamente o dinheiro desaparecer no ar. De jeito nenhum. O jogo é o caminho para a ruína. Isso provavelmente estava certo. Para a maioria das pessoas. Só não para mim. 363.324 TP. Eu tinha mais de 36000 TP. Considerando que comecei com 25000 TP, eu realmente os roubei muito. Cerca de 2/3 do dinheiro que ganhei provavelmente pertenciam originalmente a Medea. Um stride flush sobre quadras. O que está acontecendo? Apenas o que é. Ainda para se recuperar do choque, Medea enterrou o rosto nas mãos. Foi uma visão tão lamentável que eu coloquei o roupão de volta na mesa. Você pode ficar com este manto. Pense nisso como uma dica de vencedor. Mas eu não me incomodei em dizer a última parte em voz alta. Afinal, nada de bom viria de provocar demais um administrador. Saí da casa de jogos e parei na frente de uma placa no canto do 7º andar com as palavras Centro de Atualização escritas nela. Agora que eu tinha o dinheiro, eu ia gastar até o último pedaço dele em melhorias. Bem-vindo ao Advanced Neurotech Upgrade Center. Um robô parecido com o APG mas com um estilo de roupa mais mecânico me recebeu. Oi. Estou aqui para fazer melhorias. Por favor, selecione o que você gostaria desta lista. O robô projetou o catálogo no ar. 1. Aumente a força em 1.15.000 TP. 2. Aumente a destreza em 1.15.000 TP. 3. Aumente a resistência em 1.15.000 TP. 4. Aumente a sensibilidade em 1.15.000 TP. 5. Aumente a vigor em 1.15.000 TP. 6. Aumente a função exclusiva do chip pessoal do Extra 7, BatLicense, 30.000 TP. 7. Adicione a função conexão e sincronização, 120.000 TP. 8. Você pode repetir as melhorias quantas vezes quiser, mas o preço aumentará 2 vezes a cada compra. Sim, eu sei. Por enquanto, quero fazer tudo de 1 a 6. Eu poderia fazer qualquer coisa agora, mas notei uma ambiguidade sutil. O que significa o número 7 sublinhado? Adicionar função. Detectei algo diferente do seu chip pessoal enrolado em seu corpo. Você pode conectá-lo e sincronizá-lo com seu chip pessoal e poderá utilizá-lo com mais facilidade. Meu corpo. Ah, você quer dizer éter. Juntei a éter ao redor do meu corpo na palma da minha mão. O robô escaneou a bola transparente de éter que era do tamanho de uma bola de beisebol. Sim. Este parece ser o material. É especial e maravilhoso. Ele só adere a você e torna seu corpo mais forte. Então isso significa que eu posso conectar meu chip pessoal ao éter? Sim. Como o procedimento é complicado, o preço é alto. No entanto, após a sincronização inicial, este éter se tornará muito mais forte. Os robôs não mentem. Eu não podia nem sonhar em gastar 20.000 TP em circunstâncias normais, mas não tinha motivos para não me submeter a esse procedimento agora. Em outras palavras, obrigado, Medea. Então eu vou fazer tudo até o número sublinhando 7. Você é quem está realizando o procedimento, certo? Sim, está correto. Antes disso,
Você pode me dar sua mão? O robô cirurgião esticou o braço em minha direção. Agarrei seu pulso e sussurrei. Varredura. Robôs, apesar de sua inteligência, eram tratados como objetos. Com minhas palavras, o número 22 apareceu em seu pulso. Com isso, ele poderá realizar melhor a cirurgia. Aqui, 225 mil TP. Depois disso, paguei 225 mil TP em dinheiro. O robô cirurgião verificou se eram falsificados e depois abriu a porta que levava à sala de cirurgia. Por favor, siga-me. Quanto tempo vai demorar? 1 hora deve ser suficiente. Isso é bom. Você pode fazer isso para que não doa. Isso é impossível. 3F. Prestígio. O esconderijo da corte real inglesa abrigava um total de 23 membros da guilda. O esconderijo já estava no nível 4. Até tem um escritório para o vice-líder agora. Tudo graças a Rachel, cuja reputação como elementalista estava crescendo dia a dia. Dentro do esconderijo, o digno vice-líder estava navegando no fórum público. Igual. Alguém vê Black Lotus no 5º andar. Eu fiz. Pena que não tinha um gravador comigo. Como foi? Eu não conseguia ver claramente. Ele atirou flechas instantaneamente matando os Djinns, então todos pararam de se mover. Ele estava tipo estou aqui para terminar a guerra tio. Porque eles não se moveram. Ponto e vírgula, para evitar quaisquer flechas que possam vir em seu caminho. Você nunca lutou antes. Sério, essa Lotus ou o que quer que seja basicamente no mesmo nível que Nine Stars na realidade. Não faz sentido de outra forma, provavelmente tão forte quanto o Imortal, eu diria. Mas Shai Juoshu não é mais forte que as 9 estrelas. Aqui está meu veredicto como alguém que viu a batalha. Shai Juoshu vence em combate corpo a corpo e Lotus vence em combate de longo alcance. Shai Juoshu ou Lotus é seu amigo? Quem é você para julgá-los? Alguém esteve na Terra recentemente. Existe uma recompensa no Black Lotus. Que recompensa? Ele ainda não cometeu nenhum crime, e mesmo se houvesse, quem diabos iria matá-lo? Eles estariam mortos muito antes de conseguirem ver o rosto dele. Lololol, o que você pode fazer mesmo se houvesse uma recompensa? Lolol, Black Lotus vai te encontrar agora depois de ler isso igual. Rachel tinha acabado de voltar de um ataque ao castelo, mas todo mundo estava falando apenas sobre Black Lotus. Rachel fez uma expressão mal-humorada e franziu os lábios em um beicinho. Depois de percorrer um pouco o fórum, Rachel verificou se não havia ninguém por perto e procurou seu próprio nome. Pesquisar Rachel. Elementalista. Como foi o ataque ao castelo desta vez? Ouvi dizer que havia um elementalista. Os elementalistas devem ser super eficazes em ataques ao castelo para que as principais guildas deixem aquela péssima guilda da corte real inglesa continuar participando. No entanto, isso só a fez se sentir pior. Se você vai me elogiar, faça exatamente isso, mas não fale mal da minha guilda. Ela se arrependeu de olhar para cima. Depois, Rachel puxou o bate-papo em grupo da Guild Alliance. Aliança da Guilda, 25. Esta era uma sala de bate-papo composta apenas pelos líderes e executivos de cada guilda. Houve um novo anúncio. Antes de capturarmos o 5º castelo, haverá 3 dias de descanso. Todos podem retornar à Terra ou fazer o que quiserem na torre. Weapon Master, Essence of T-Strike deixará para trás 7 membros e retornará à Terra. Yonde Flea. Desolate Moon deixará para trás 6 membros. O objetivo deste anúncio era levar todos a fazer uma pausa juntos. Se alguns descansassem enquanto outros trabalhavam, os que descansavam provavelmente se sentiriam deixados para trás. Para evitar isso, todos descansariam ao mesmo tempo. Rachel concordou prontamente. Já era hora de ela voltar para a Inglaterra de qualquer maneira. Ding! De repente, ela recebeu uma mensagem. Era de Extra 7. Ele finalmente respondeu à mensagem que ela enviou há 2 dias. 36 horas. Uma resposta em 36 horas. Rachel estreitou os olhos e encarou a mensagem. Extra 7. Dias de descanso. Sim, eu li sobre isso no fórum público. Houve até um anúncio. Eu planejo sair então também. A Guild Alliance estava incentivando ativamente a participação nos dias de descanso. Eles até pediram cooperação aos rankers individuais. Você trabalhou duro até agora e está na hora de fazer uma pausa. Era o que eles queriam dizer. Onde você está agora, agência? Ao enviar a mensagem, ela pensou, amuada,
A resposta levará cerca de 48 horas desta vez. Extra 7. Eu estou no quarto andar. Estou apenas me lixando porque é algo que preciso fazer. Mas, para sua surpresa, a resposta voltou rapidamente. Ela esfregou a nuca desajeitadamente e escreveu sua mensagem em um tom mais alegre. Igual. Então venha me ver na Inglaterra. Há um festival em Clanceslet nessa época do ano. Sublinhado extra 7. O que você disse que as coisas estavam indo bem na Inglaterra? Sim, sublinhado. Por favor, me ligue quando chegar. Vou enviar alguém para buscá-lo então. 1 minuto se passou. 5 minutos. 10 minutos. Como esperado. A resposta parou pouco depois. Ela já tinha se acostumado. Provavelmente aconteceu alguma coisa, ou talvez ele tenha encontrado alguém. Rachel desligou o mensageiro e abriu a casa de leilões. Imediatamente, algo chamou sua atenção. LV.4 Black Suite, J. Greenwood. Rachel não sabia disso, mas o nome real desse traje era LV.4 Black Messias Horrible Suite. Kim Ajin usava há algum tempo e o colocou na casa de leilões para trocar por um equipamento melhor. No momento em que colocou os olhos no terno, ela deu uma exclamação involuntária. O desenho ficou lindo. Foi legal e eficiente e teve ótimos efeitos também. Rachel engoliu a saliva e moveu lentamente o dedo em direção ao botão lance. A manhã seguinte, o terceiro tutorial terminou e os jogadores chegaram ao segundo andar. Jin saiu que estava se escondendo completamente. Ela vestiu um roupão que comprou em tutorial Tony e até aplicou óleo furtivo em todo o corpo. Ela ainda tinha aquela habilidade que conseguiu com o bilhete preto. A sobrevivência não deveria ser muito difícil. Era humilhante ter que se esconder como uma barata, mas ela se consolou com o pensamento de que só havia dado um passo para trás agora para dar 2 passos adiante no futuro. E as coisas estavam indo bem no começo. Ela não colocou seu poder mágico em exibição como estupidamente fez da última vez. Em vez disso, ela o escondeu como uma fera selvagem. Durante esse tempo, homens estranhos que se autodenominavam Neobianters atacaram, mas ela lutou com facilidade e até roubou seu TP. Realmente, tudo estava indo bem. No entanto, quando ela estava vagando pela selva em busca do elevador, de repente ela sentiu um calafrio. Ao mesmo tempo, soprou um vento que sacudiu a atmosfera. Antes que ela percebesse o ataque, Jin Sayuk se jogou no chão por instinto. Cook. Algo que atirou em direção a ela roçou seu lado. Mesmo que fosse apenas um arranhão, um pedaço de sua carne havia sido cortado. Ela parou a cachoeira de sangue com o poder mágico e pensou consigo mesma: ele está aqui. Seu corpo estremeceu e sua frequência cardíaca aumentou. Onde ele está? Ela explorou a área infundindo poder mágico em seus olhos, mas não encontrou nada. Raios de luz, muito mais fortes do que antes, começaram a cair sobre ela novamente. Quaang. Jin Sayuk se envolveu em poder mágico e rolou no chão. A pressão do ar cortou seu cabelo e deixou uma cicatriz em sua bochecha. Porra! Jin Sayuk não podia prever os ataques. Ela não podia apontar onde ele estava. As trajetórias negras tornavam difícil para ela rastrear sua origem. O tiro de longe era dezenas de milhares de vezes mais ameaçador do que uma lâmina em campo aberto. Sem outra escolha, Jin Sayuk correu. Ela correu com todas as suas forças, abrindo caminho entre os arbustos e pulando sobre os pântanos. Ela podia sentir suas mãos e lábios tremerem. Não por excitação nem exaltação. Nem felicidade, alegria, nem deleite. Ela nunca havia se sentido assim antes. Ela não queria admitir que estava tendo esse sentimento, mas os raios de luz caíram novamente como se pedissem seu reconhecimento. Quaang. Flechas causaram explosões ao seu redor. Jin Sayuk conseguiu pular em um buraco de animal no chão a tempo. Hectares. Ela cobriu o buraco com uma barreira e prendeu a respiração. Então ela verificou seu HP, vitalidade, 3300. A situação era terrível. Era apenas uma questão de tempo até que ela fosse morta. Ela morreria mais uma vez em suas mãos. A raiva e o ressentimento trouxeram lágrimas aos seus olhos. Seus pulmões se encheram de sangue e seu nariz ficou vermelho. Aquele filho da puta. Jin Sayuk sussurrou com a voz trêmula. Então, de repente, um pilar de poder mágico desconhecido disparou do chão. A onda de poder mágico lentamente começou a tomar a forma de um homem. Jin Sayuk estava bem ciente do fenômeno que acontecia diante de seus olhos.
Sino. Ela chamou seu nome em voz alta. O poder mágico se materializou completamente logo depois, e seu dono deu um pequeno sorriso. Mas Jin Sayuki estava mais furioso do que acolhedor. Seu filho da puta. Não fique tão chateado. Eu vim para ajudá-lo, afinal de contas. A primeira coisa que Bell fez foi colocar uma barreira. SSSSS. Uma barreira em forma de cúpula engolfou o buraco em que eles estavam. Seu idiota, se você não tivesse pegado minha passagem em primeiro lugar. SHH. Você quebrará a barreira se criar uma perturbação. Quang. A próxima explosão sacudiu o buraco. Foram as flechas novamente, mas a barreira de Bill conseguiu bloqueá-las apenas uma vez. E isso foi o suficiente. Uma luz violeta encheu o buraco. Era a habilidade de Bill, teleporte em massa. O que diabos é isso? Você, seu filho da puta. Teletransporte. O que? Vamos para casa. Nem eu posso ganhar dele agora. Bill disse isso com um sorriso. Jin Sayuki cerrou os dentes. Bill estava certo. Ela precisava escapar agora. Eu vou te matar. Eu vou te matar de verdade. Eu sei. Eu mesmo disse, certo? Que um dia você terá que fazer isso. Bill e Jin Sayuki. Eles compartilharam palavras que poderiam ser uma saudação ou uma maldição e depois se transformaram em poder mágico violeta e voaram para longe. A cerca de 3 quilômetros. No topo de uma alta árvore zelcova, um homem inclinou a cabeça. Uau! Qin Ajin guardou seu arco e flechas sem muita deliberação. Realmente não importava que o alvo tivesse escapado. Desde o início, seu objetivo hoje era garantir que ela não percebesse. Enquanto ela não percebesse o que estava na flecha que atingiu de raspão, ou se percebesse tarde demais, sem dúvida enfrentaria a morte. Retornar. Ele recolheu as flechas de minério escuro com um murmúrio. As flechas levaram cerca de 3 segundos para voar de volta. Ele havia atirado suas flechas de uma distância incrivelmente longa. A única razão pela qual Jin Sayuki conseguiu sobreviver ao tiro inicial foi por causa da distância entre eles. Embora ele não tenha matado seu alvo, Qin Ajin olhou para a ponta de uma flecha sem um pingo de arrependimento. Uma pequena quantidade de líquido escuro e pegajoso estava lá, cristal da maldição da Bansei LV.4. Esta foi uma solução feita a partir dos cristais que Qin Ajin coletou no quarto andar ao ser deliberadamente amaldiçoado por 13 Banseis. Depois de extraí-los de seu corpo, ele o colocou na ponta da flecha. Até agora, a maldição deveria ter se infiltrado em todas as partes de Jin Sayuki. Eu me pergunto quanto tempo ela vai durar. A misericórdia nunca foi uma opção para começar. No momento em que o fizesse, ele seria o único a ser morto no futuro. Ele olhou para onde Jin Sayuki estava, então rasgou o ingresso para o 8º andar. O extra da novela capítulo 196. Um dia de descanso não tão repousante. Você é o primeiro jogador a entrar no 8º andar. Bem-vindo ao 81F, campo das provações. Você ganha as recompensas da primeira entrada. Seus ossos ficam mais resistentes. Seus músculos ficam mais grossos. Sua capacidade de poder espiritual aumenta. A notícia do seu avanço será anunciada a todos os jogadores em 12h36 horas. Este é o estágio intermediário da torre. Você pode avançar para 82F quando chegar ao final do Fiel of Trials. Tome cuidado. Há quem despreze os forasteiros no final do campo das provações. Eles tentarão impedir seu avanço, mas quando você chegar ao fim depois de superar todos os obstáculos, eles vão te reconhecer. Cheguei ao 8º andar, ou mais precisamente, ao andar 8A1. Eu estava perto da metade do caminho da Torre do Desejo. Estritamente falando, eu tinha subido cerca de 40% da coisa toda. Mas de certa forma, não era errado chamá-la de 60-70%, pois eu subiria muito mais rápido depois do 9º andar. Na história original, os andares do 9º ao 14º terminavam em cerca de 7 capítulos. Destes, cerca de 3 eram sobre as calamidades do 9º andar. Respirei fundo e abri os olhos. Um belo cenário se espalhava diante dos meus olhos. Um vasto campo de grama, céu azul e claro, a luz do sol descendo das rachaduras nas nuvens brancas. Olhando para o horizonte, examinei o éter, que estava totalmente fundido com o meu corpo. Igual, éter infundido com chip neuroteixe, despertado, fundido, místico, sem forma, evoluindo, uma arma corpórea, mas sem forma.
Adera ao seu mestre ou sua arma, reforçando sua força. Uma parte de seu potencial foi despertada através do poder de um elemental místico. Seleção principal: não aderirá a outro ser uma vez que um mestre seja escolhido. Reforço do corpo físico: aumenta todas as estatísticas variáveis de seu dono em 0,7 pontos. Reforço de arma: adere à arma de seu mestre e fortaleça o poder de ataque da arma. O próprio éter também pode formar uma arma. Classificação: éter em forma de arma atual. Classificação alta. Materialização de detalhes: o éter pode manifestar cor e textura, não pode ser muito complexo. Arma em evolução: todas as funções acima evoluem com seu proprietário. Dependendo do estado de despertar do éter, outras funções podem se desenvolver. Mistérios da ciência. Fundido com o chip Neurotech, o éter foi conectado às suas veias e órgãos internos. Fortalecimento interno: aumenta as estatísticas físicas em 1,4 pontos. Sentido de batalha: éter pode apoiá-lo na batalha. Movimento mecânico: pode concentrar a energia cinética do seu corpo nas partes desejadas do seu corpo. Igual. Enquanto rastreava Jin Sayok, pude experimentar em primeira mão os benefícios do novo éter. Com certeza é incrível. O novo éter mudou completamente o mecanismo do meu corpo. Eu senti a mudança quando acertei Jin Sayok à distância. Como bom senso mostraria, os humanos eram incapazes de atirar em um alvo a 3 km de distância. O mesmo se aplica aos super-humanos neste mundo. Era precisamente por isso que os arqueiros usavam flechas mágicas, que tinham resistência do ar quase zero. No entanto, consegui acertar um alvo tão distante com uma flecha física. Isso não poderia ser explicado com apenas um dom. Ter que ver o alvo era uma coisa, mas para atirar uma flecha tão longe, a corda do arco também tinha que ser forte o suficiente. Se a corda do arco era forte, a força necessária para puxar a flecha também aumentava drasticamente. Era por isso que tal tiro era normalmente impossível sem a ajuda do estigma. Mas depois que o éter se fundiu com o chip de neurotecnologia que estava conectado ao meu corpo se moveu como uma máquina quando eu estava puxando a corda do arco. Com o movimento mecânico, fui capaz de exibir um poder que superava o que eu poderia exibir sozinho. Ao mesmo tempo, eu podia sentir que uma força invisível estava me ajudando a me mover. A propósito, posso levar isso comigo quando eu voltar para a Terra? Perguntei ao sistema. Sim. Alguns itens especiais adquiridos dentro da torre podem ser trazidos para o mundo exterior. Gorjeta. O mesmo se aplica à bolsa misteriosa em seu inventário. Obrigado. Isso é bom saber. Com isso, minha força foi grandemente aumentada. Vamos nos preocupar com o mundo exterior mais tarde e focar em limpar o 8º andar. Eu examinei a área ao redor e murmurei baixinho. Convocar. Em um instante, uma massa negra de luz desceu do céu. Isso funcionou como um portal que transportou um cavalo preto para este andar. PRR. Saminuri bufou infeliz enquanto estava molhada com água morna. Você estava tomando banho? PR. Ela estreitou os olhos e assentiu. Desculpe, mas há algo para você fazer agora. Tirei peças especiais de armadura que fiz para ele usar. Eles também foram feitos com minério escuro e cada peça atingiu facilmente o nível 5. Clique, clique. Peito, costas, cabeça. Logo, a maior parte de seu corpo ficou coberta de armadura. Eu até alimentei seu remédio para fortalecer o corpo apenas por precaução. Tudo feito. Como é? PRRR. Ela parecia gostar disso quando seus olhos se curvaram em um sorriso. Nuri, este campo se estende por cerca de 200 quilômetros. Este piso era bastante simples. Nós apenas tivemos que viajar pelo campo e chegar ao final. Claro, isso não significava que era fácil. O mundo parecia brilhante e bonito da linha de partida em que eu estava, mas no momento em que dei um passo à frente, a terra deveria ficar preta, o céu deveria ficar vermelho, e rajadas inimaginavelmente poderosas de poder mágico deveriam chover sobre mim. No entanto, eu acreditava em Saminuri. Você acha que pode fazer isso? PRRR. Como esperado, Saminuri estava cheio de confiança. Antes de partir, havia uma última coisa que eu tinha que fazer. Eu tirei o livro de aquisição de habilidades especiais, algoritmo LV.4, do meu inventário. Usar. Eu aprendi a habilidade especial sem hesitação. Como acabei de experimentar o poder de Aether em primeira mão, essa habilidade valeu o investimento.
Com esta única habilidade, Aether alcançaria um nível totalmente novo de poder. Você adquire algoritmo nível 4, algoritmo NV.4. Os equipamentos que você empunha se tornarão mais fortes e mais precisos. Agora você pode definir ou alterar o algoritmo de resposta física do seu corpo. Conjunto de algoritmos. Aether, defesa automática. Aether está conectada ao seu corpo. Aether agora se defenderá contra ataques hostis por conta própria. Conjunto de algoritmos. Aether, delegação de habilidades, extração e materialização permanente. Aether recebeu uma habilidade delegada. A partir de agora, Aether deve me proteger habilmente de qualquer ataque que venha em minha direção. Quanto ao seu poder, eu poderia começar a testá-lo agora. Eu pulei em Saminuri. Nuri, corra para o fim deste mundo. PRRRR. Ela respondeu com entusiasmo. Já que ela estava tão confiante, eu também não estava preocupado. Eu puxei sua rédea. Ei! Saminuri disparou para frente como o vento, entrando no campo. Ao mesmo tempo, o cenário mudou e flechas começaram a cair sobre nós à distância. Saminuri zigue-zagueava com maestria, e Aether bloqueava qualquer ataque que Saminuri não pudesse evitar. Olá! Saminuri reagiu ao meu grito animado. Ao mesmo tempo, projéteis de canhão mágicos dispararam do horizonte. O objetivo deles era explodir o chão para me forçar a parar. Desta vez, Aether reagiu primeiro. Usando extração e materialização permanente, Aether cristalizou os cartuchos de canhão mágicos antes que eles tocassem o chão. Os explosivos não eram mais uma ameaça, e Saminuri avançou sem obstáculos. Enquanto isso, eu olhava para o horizonte para aqueles que atiravam flechas e magia. Espere um minuto. De repente, me senti um pouco sonolento. A força deixou meu corpo, a saliva vazou da minha boca e o mundo girou. Ponto porque há um círculo de ilusão lá. No momento em que coloquei meus olhos no círculo de ilusão à distância, minha mente caiu no caos. Urg. Normalmente, eu não teria caído em tal coisa não tão facilmente. No entanto, meus olhos de 1000 milhas podiam ver o círculo de ilusão mais claramente do que qualquer outra pessoa, e quando o círculo entrou em meus olhos, meu corpo parou. Eu tive que beber uma poção para me curar, mas não conseguia lembrar de qual eu precisava. Minha cabeça ficou em branco. Eu me encostei nas costas de Sanuri. Felizmente, a defesa automática de Aether ainda estava funcionando e Saminuri saiu ileso. Como tal, eu só podia confiar neles por enquanto. Que eles me protegeriam até eu acordar. Esconderijo da trupe Camaleão LV.8. Os jogadores do Prestige pensaram que este edifício pertencia a um NPC rico. Naturalmente, era o edifício mais bonito fora do Palácio de Medeia. Atualmente, uma discussão estava sendo realizada sobre o dia de descanso sugerido pelas principais guildas da torre. Você também está voltando? Chefe perguntou a Jane. Sim, a propósito, dê uma olhada nisso. Chefe Jane tirou uma pequena caixa enquanto ela sorria de orelha a orelha. A caixa estava cheia de joias brilhantes. Quem são esses? Joias que posso tirar da torre e itens que poderiam ser levados para a terra. Esses itens eram chamados de bens efetivos e eram vendidos por um preço alto. Os bens mais eficazes eram minérios ou pedras preciosas. Jaina havia refinado pedras preciosas compradas na casa de leilões e as transformado em joias. Para que servem? Vou guardar alguns deles apenas para visualização e transformar o resto em colares e os outros acessórios tio. Peça a Jin para fazer isso por você. O artesanato de Jin era muito superior à maioria dos artesãos. Ah, boa ideia. Ao invés disso, onde estão Jeong e Jian? Sheok Jun Jeong está treinando sua habilidade especial agora. Marcha secreta, acho que se chamava. Jian está se divertindo treinando uma habilidade básica também, então não acho que nenhum deles vá embora. Chefe assentiu. Então, ela pensou em sua posição por um momento antes de olhar para seu mensageiro. Extra 7, chefe, quando você chegar ao 7º andar, não economize e compre o chip de 5.000 TP. Você pode ir ao banco lá e dizer a eles meu nome. Deixei uma moeda chamada Cash para você, então você poderá comprar o ingresso do 8º andar imediatamente. Toque, toque. Enquanto Boss digitava uma resposta com seus dedos inexperientes, os olhos de Spartan de repente se abriram. Peek, Kyak. Jane pulou com um grito repentino de Spartan e caiu de bunda. No entanto, a fúria de Spartan não parou. Peek, Peek.
O que está acontecendo? O que há de errado com ele? Peek. Surpresa, Jane bloqueou seus ouvidos e tentou abafar o som. Por outro lado, Buzz calmamente examinou Spartan. Peek, Peek, não só Spartan estava gritando, mas ele também estava puxando suas roupas. Ele parecia querer levá-la a algum lugar. O que é? Então, de repente, Buzz foi atingido por um mau pressentimento. Ela rapidamente abriu sua lista de amigos e procurou a localização do Extra 7. Localização atual? F, pontos de interrogação. Isso significava que ele estava pelo menos no 7º andar. Spartan parecia estar ficando louco porque havia perdido sua conexão com seu mestre. Não me diga. A pequena ondulação no coração de Buzz cresceu rapidamente. Jane, espere por mim aqui. O que? Por quê? O que aconteceu? Chefe não respondeu. Ela fez a expressão mais séria que tinha em 3 anos e rasgou a passagem para o 7º andar. 6F, esplendor, Wrong. O poder mágico ondulava como pétalas de flor de cerejeira caindo. Uma espada longa se transformou em várias lâminas, esfaqueando um urso preto. Pescoço, estômago, braço, perna. As partes do corpo tocadas pela espada longa imediatamente congelaram. A lesão do urso teria sido facilmente crítica para um humano. Cool. Mesmo assim, Gen Black Bear LV.6 se moveu. Ele brandiu sua garra para ferir seu oponente. Clã. Uma espada longa colidiu com sua garra. No momento do impacto, o poder mágico condensado ao redor da espada longa explodiu mais uma vez. Quang. A explosão varreu o rosto do urso preto, pondo fim à luta. Ua. Imediatamente depois, Shine enxugou o suor com um suspiro. Um urso do tamanho de uma montanha prontamente caiu ao lado dela. Uma vitória individual. O monstro que ela estava perseguindo por 2 dias finalmente foi morto. A velocidade de crescimento era realmente inimaginavelmente rápida dentro da torre. Shine voltou sem pensar muito quando uma janela do sistema apareceu. Pegue os itens. Sim. Shine se virou, ouvindo a mensagem do sistema. De fato, uma lista de itens foi projetada acima do cadáver do urso. Ah, certo, obrigado. Ela agradeceu ao sistema e colocou os itens em seu inventário. Igual. Carta a convite nível 5 para a Sala do Amor. Invocação: você pode convocar um jogador escolhido para sua localização. Observe que você não pode estar em um campo de batalha ao usar este item. LV.3 Letra de origami de multiplicação infinita. LV.3 Entrega de sentimentos: você pode enviar uma carta para um jogador sempre que desejar. Vesícula biliar do urso negro GNV.6. Nível 5 Medicina: comer isso provavelmente aumentará suas estatísticas. Igual. Itens consumíveis que caíam aleatoriamente de monstros como a lupa perfuradora do coração e a carta do destino. Geralmente tinham efeitos incríveis e místicos. Algum desses é bom? Pelo menos para Shine. O item dropado desta vez não parecia tão útil. Ela não queria convocar ninguém e também não queria enviar nenhuma carta. Acho que vou vender tudo, menos a vesícula biliar. Quando ela estava prestes a se despedir, ela foi atingida por um súbito lampejo de percepção. Em vez disso, ela se lembrou da razão pela qual ela entrou na Torre do Desejo em primeiro lugar. Shine olhou para a carta convite para a Sala do Amor. Você pode convocar um jogador escolhido para sua localização. Sua descrição a fez pensar em apenas uma pessoa. Depois de olhar para o item com olhos trêmulos, ela cerrou os dentes com um leve suspiro. Eu não sei o apelido dele de qualquer maneira. Culpando sua estupidez, Shine começou a caminhar de volta para seus companheiros. Ela deixou a cordilheira do Rei Negro e se dirigiu para a fonte termal da paz. Logo, ela descobriu Ijeon e Kinsu, que estavam conversando ativamente na fonte termal. Ela estava prestes a chamá-los quando ouviu a conversa e rapidamente se escondeu. Sério? Kinsu tinha uma expressão de surpresa. Ao lado dele, Ijeon estava fazendo uma cara travessa. Sim, sério, tio. Uau. Hectares. Hectares. Kinsu então retornou uma risada surpresa. Do que eles estão falando? Shine se perguntou. No entanto, as palavras que se seguiram a impediram de falar. A Jin realmente veio ver Shine. Ah, quieto. Fale baixo. Ainda é segredo. Eu abri meus olhos. Para minha surpresa, eu estava olhando para um teto desconhecido. Tudo bem que o teto não fosse familiar,
Mas porque havia um teto no andar 8A1. E porque eu estava deitado em uma superfície tão confortável. Olhando ao redor, percebi que estava em uma cama. Havia até um cobertor sobre mim. Onde estou? Não há um alerta do sistema, então eu não poderia ter morrido. Você está acordado? Naquele momento, uma voz baixa e assustadora soou. Olhei na direção da voz. Um homem musculoso estava parado perto de uma porta. Quem é você? Se dependesse de mim, eu teria deixado um estranho como você morrer lá fora, mas... O homem começou a resmungar sobre algo que não tinha nada a ver com a minha pergunta. Esse cara. Ele era um NPC adequado. Considere-se com sorte. A Duquesa Sangue de Ferro desejava mantê-lo vivo. Duquesa Sangue de Ferro? Eu perguntei com curiosidade genuína. Quem diabos era aquele? Certo. Quem é? Ou melhor, onde estou? Esta é a fronteira de Crevon. Caí em uma confusão maior. Crevon. Esse era o nome da segunda área residencial, um mundo civilizado com magia e ciência. Além disso, a ponte do fim do mundo que eu precisava proteger também estava localizada no extremo leste desta área residencial. Como está seu corpo? O NPC de repente perguntou como eu estava. Antes de responder, verifiquei o punho de informações do NPC. LV.8 Guarda Real. Ah, sim, eu estou bem. Então levante-se. A Duquesa Sangue de Ferro deseja vê-lo. Sim, senhor. Levantei-me sem pensar muito. Como eu estava ileso, eu queria saciar minha curiosidade primeiro, descobrir como eu vim aqui e sobre essa Ironblow do X. Oh, certo. Quando saí para o corredor, de repente me lembrei de Bucéfalo. Ela era provavelmente 80% da razão pela qual eu estava vivo. Onde está meu cavalo? Nos estábulos. Ela está se dando bem? Não. Todos os outros cavalos foram expulsos por ela. Ela é bem violenta. Ela está galopando pelo gramado da frente agora. Desculpe. Considerando sua personalidade, eu não teria acreditado se ele dissesse que ela estava se dando bem com cavalos comuns. Apenas um cavalo em um nível semelhante como o Rei Ari deve encontrar seus olhos. De qualquer forma, segui o NPC e caminhei em frente. Mas mesmo depois de caminhar por vários minutos e abrir porta após porta, não havia fim à vista. Eu estava em um labirinto, ou isso era uma prisão. Depois de passar por dezenas de portas, finalmente cheguei a uma porta gigante. É uma honra para mim. O NPC que me guiava cumprimentou os dois cavaleiros que guardavam a porta. Nível 12 Cavaleiro do Luar. Os dois cavaleiros em armaduras completas assentiram levemente em resposta. Você pode sair. Sim. O NPC recuou respeitosamente. Depois que ele saiu pela porta, os cavaleiros agarraram a maçaneta. A Duquesa Sangue de Ferro deseja. Nossa, deixe-o entrar já. Antes que os cavaleiros pudessem cumprir as formalidades, uma voz irritada soou do outro lado da porta. Os cavaleiros tossiram desajeitadamente, então abriram a porta. Você pode entrar. Eu andei pela porta. Apesar das decorações extravagantes no meu caminho até aqui, a sala de recepção era bastante informal e vazia. No centro da sala havia uma longa mesa de madeira e uma pessoa estava sentada à cabeceira. Foi quando ela falou, minha mente ficou em branco por um momento. Eu não conseguia pensar em nada como se os neurônios do meu cérebro estivessem funcionando mal. Onde está sua resposta? Pele levemente morena, figura atlética e uma bela aparência estrangeira. A mulher sentada na minha frente era desconhecida, mas muito familiar. Eu sou. O Ironblood. Ironblood Duquesa. Fiquei estupefata na frente da mulher que se apresentou como a Duquesa Sangue de Ferro. Como ela estava aqui? Ela era alguém que não deveria estar aqui. Enquanto minha cabeça girava com inúmeras perguntas, ela continuou. Não me diga que você se esqueceu de mim. Eu não respondi. Eu não podia. Eu era incapaz de entender o que estava acontecendo. Estudamos juntos na mesma escola. As perguntas que enchiam minha mente se resumiam a uma única. Como ela estava aqui? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.